Paulo Kevin, engenheiro em instrumentação eletrônica nuclear, formado pela USP em São Paulo, no IPEI. É um prazer estar aqui com vocês. TV Relacionamentos, esse é o caminho. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de ter como convidado um palestrante internacional e também autor de vários livros. Então, hoje nós vamos falar principalmente sobre inteligência emocional com Norberto Alves Lulu. Norberto, muito obrigado, viu, Norberto? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Olá, internautas. É um prazer estar aqui interagindo e entregando conhecimento, né, que faz parte da minha missão, faz parte do meu legado, entregar conhecimento à população, ao mundo, às pessoas, né? Perfeito. Norberto, conta para os nossos internautas onde você nasceu e em que momento da tua carreira você falou, eu quero me tornar um grande palestrante e escritor. Essa história é bastante interessante, né, que eu nasci no Nordeste de Pernambuco, num lugar que era basicamente uma aldeia. Nem uma aldeia não era, que era no meio do mato, mas, sabe? Aquelas casinhas de pau a pique, lugar que não tem banheiro, não tem, sabe? Não existia nem papel higiênico na época. Então era bem infraestrutura básica, né? Isso. A gente não conhecia nem pessoas. Então, desse lugar para o lugar que eu estou, realmente, eu costumo falar que eu sou quase um milagre, né? É o fênix que ressurgiu da cinza, né? Porque lá não tinha informações. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu fui para o sul de Minas, e do sul de Minas, Pouso Alegre, eu estive em Brasília. E lá, por algum motivo, né, o universo me concedeu conhecer uma pessoa que eu considero o grande início disso. Foi um médico cirurgião, enquanto eu estava servindo a aeronáutica. Ele me apresentou um livro, O Poder do Subconsciente. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. E comecei a ler aquele livro, aí comecei a entender e perceber o poder que a mente tem. E o poder que as pessoas têm e não sabem. E elas não descobrem se não tiver um caminho, se não tiver um encaminhamento, né? Aí a partir daquele momento, né, que eu li o livro pela segunda vez, que da primeira vez eram tantas informações que eu acabei não acreditando tanto no primeiro momento. Mas a partir da segunda vez que eu li o livro, aí sim, eu entendi que eu queria levar essas informações para o mundo, para que o ser humano descubra o poder que tem dentro de si. Porque poucas pessoas, infelizmente, vão passar pela vida sabendo o poder que a mente, que o cérebro, que o nosso sistema nervoso, o poder que nós temos dentro da gente. Maravilha. Ô Norberto, e você, ainda como oficial também, você era comunicativo já? Ou você era um pouco tímido, alguma coisa assim? Na verdade, assim, nascendo no Nordeste, num lugar que não se vê gente, né, eu tinha medo de pessoas. Sabe aquele bicho quando você vai no mato e um animal te vê ali e sai correndo? Eu era daquele jeito, porque ali eu passava às vezes 6 meses sem ver alguém. Então, quando eu via alguém, imagina só, você vê uma pessoa, mesmo que seja o seu padrinho, você com 1 ano e meio, depois de 6 meses ela aparece, você não sabe quem ele é. Então eu tinha medo de pessoas, né? E em função disso, você falando sobre a timidez, né? Sim. Eu desenvolvi um grande medo, que era o medo de falar em público. Então eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha medo de gente. Mesmo depois de ler alguns livros, eu ainda continuei com esse medo. Eu precisei entender mais sobre as conexões neurais. Foi onde que eu fui em busca de uma forma mais profunda da programação neurolinguística, da hipnose clínica, né, que faz parte da PNL, para tirar esse medo, porque eu já tinha muito conhecimento, só que eu não conseguia entregar para o mundo em função da minha timidez. Na verdade, assim, eu tinha mais medo de falar em público do que do medo da morte. Porque se perguntasse para mim, se me convidasse, Kendi, para fazer uma entrevista dessa, há alguns anos, algumas décadas atrás, eu falaria para você assim, ó, nem pelo maior dinheiro do mundo, e eu prefiro morrer do que falar. Então, por isso que eu considero que o meu medo era muito maior do que morrer, o medo de falar em público, né? Mas você é inspirador. E aí, o pulo do gato, como é que aconteceu? O pulo do gato, uma vez me convidaram para fazer um treinamento de inteligência emocional na questão de perder o medo de falar em público, né?
já tinha muito conhecimento na PNL, já estudava muito, já tinha ido buscar muito conhecimento. Na década de 90, a gente tinha que encomendar livros, né? Exato. Porque não tinha as informações. E a internet não tinha quase nada ainda. Estava começando. Na internet, se tinha, eu não conhecia, né? Naquela época, eu ainda utilizava ficha nos telefones para fazer ligação uma vez a cada 2 meses para minha família. Então, não tinha informações, né? Não tinha o acesso às informações. Eu me lembro que na década de 90, eu esperei 1 ano e meio para receber um livro. Eu encomendei um livro, porque eu aprendi que na PNL, na programação neurolinguística, nós podemos modelar pessoas de sucesso. Então, como eu queria ser palestrante, eu escolhi um para modelar e comprei um livro dele. Esse livro demorou 1 ano e meio para chegar. Houve uns contratempos, demorou 1 ano e meio. Então, eu não tinha tanto acesso. Mas o grande pulo do gato com relação à perda, a desinibir, foi dentro de um treinamento de inteligência emocional, que inclusive eu aplico o mesmo treinamento hoje com acessórios a mais, com ferramentas a mais da PNL. E você é testemunha viva que dá certo. Sim, que dá certo. É o melhor de tudo, porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, será que comigo vai dar certo? Né? Então você consegue passar isso e é inspirador. Parabéns. Sim. Muito obrigado, é isso mesmo. E eu fiz disso, né, a minha missão de vida, o meu legado, o meu propósito. Porque eu sei a dor que é um ser humano quando ele tem certos limites internos, né? Então, tanto é que eu coloquei a frase do meu instituto que suas limitações não são seus limites. Muitas pessoas entendem as limitações como limites. Na verdade, não. Eu sou uma prova viva disso e hoje... Inclusive, eu estava... rompendo limites. Rompendo limites. É romper os seus limites. Nós, às vezes, a forma que nós enxergamos o mundo, nós criamos muitas barreiras em função de muitas coisas, né? Exato. Em função de informações por os nossos heróis, em função de traumas, em função de lembranças genéticas. Então, nós criamos muitos limites para a gente, a forma que nós enxergamos o mundo. E quando nós viramos essa chave, quando nós passamos perceber o mundo de forma diferente, nós entendemos que nós somos pessoas limitadas, de fato. É verdade. Maravilhoso. E quando que começou a sair a ideia do... você lembra da primeira palestra que você deu? Como é que foi? A primeira palestra que eu dei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, 1 mês antes eu já não conseguia dormir. Era muita dor de barriga, diarreia, porque é uma reação natural do físico, né? Ou seja, o nosso cérebro está protegendo, aí vem a reação de luta e fuga. A primeira palestra minha foram para 4 pessoas, mas eu quase não fui naquela hora lá. O medo de errar, o medo de ser julgado, o que as pessoas vão falar, né? Que as pessoas vão, mesmo depois de ter quebrado o medo de falar em público, porque o treinamento que eu quebrei, o medo de falar em público, era um treinamento de inteligência emocional, que tem uma dinâmica de oratória dentro do treinamento. Mas eu não participei da dinâmica de oratória ativamente, porque era voluntário. Quem quisesse ir, o treinador sabia, né, o quanto isso pesa, o medo de falar em público. Mas ali eu não fiz a minha oratória lá. Eu só fiquei sentado na cadeira querendo correr, sumir dali. Mas aí eu aprendi uma outra coisa dentro desse treinamento, porque a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, o real e o imaginário, para o nosso inconsciente, é a mesma coisa. Então, quando todos estavam vivenciando lá, o meu cérebro estava produzindo a química, criando novas trilhas neurais, e ali eu resolvi a minha questão, inclusive sem participar, só o fato de imaginar eu participando lá. Né? Perfeito. Maravilha. Ô Norberto, e a ideia do livro, quando que você começou a maquinar, pegando todas as anotações e tudo mais, você pegava também perguntas da plateia para poder ir colocando no livro também? Os treinamentos, né, e atendimentos, nós ajudamos pessoas e nos ajudamos. Isso nos enriquece muito. Eu fazendo atendimentos, eu recebi muitas informações de pessoas e aquilo ali foi criando dentro de mim a ideia, né, e absorvendo essas informações, né. E as perguntas, sim, em atendimentos a gente faz muitas perguntas, né, para pacientes, para entender a estrutura do problema, onde nasceu o trauma, onde nasceu a questão traumática, né, onde que
seu limite, né? A gente absorve muito. E dentro dos treinamentos, os feedbacks das pessoas ajudam muito. Mas a base, sim, a ideia do livro eu já tinha há um tempo, né? Eu já tinha ideia. Como muitas pessoas têm ideias somente na cabeça, eu tinha essas ideias também, né? E até que demorei muito para colocar em prática. Mas a ideia central é, a nossa vida, Kendi, a minha vida, a sua vida, a vida de todos, né? A forma que ela está hoje, a forma que a nossa vida está hoje, pessoal, profissional, conjugal, familiar, social, ela é frutos das nossas decisões, das nossas escolhas. Ou seja, todas as escolhas que nós fizemos e tomamos em toda a nossa vida, nos trouxe no lugar que nós estamos. Exemplo, agora eu com você aqui, é fruto das minhas decisões, e das suas também, e das nossas escolhas. Só que cada escolha e cada decisão que nós tomamos, existe um estado emocional por trás. Cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção gera um comportamento. E cada comportamento é uma ação. A ação pode ser parar, não fazer nada, que é uma ação também, ou a ação pode ser agir para o mundo. Então, quando nós temos a inteligência emocional, quando nós conseguimos entender sobre emoções, quando nós conseguimos perceber as emoções, nós podemos gerenciar, administrar essas emoções e tomar decisões mais assertivas, fazer melhores escolhas para a nossa vida. É como se nós trouxéssemos, dentro da PNL nós falamos assim, que é trazer a ideia do nosso mundo subjetivo, do inconsciente para o mundo lógico, para tomar decisões mais analíticas, mais assertivas, né? Mais lógicas. E quando a gente não consegue gerenciar as emoções, a gente vai tomando decisões dentro de um estado emocional desfavorável, e isso leva a nossa vida, às vezes, totalmente no caminho contrário para o objetivo que nós queremos. Muito bacana. E a ideia do livro, você começou a materializar na cabeça. Isso. Tá. Primeiro na mente, assim, o livro ele tem um nome, né? Rompendo Limites, é o nome de um dos cursos meus, né? Sim. Então, assim, inspirou muito porque faz parte do meu treinamento. É o que eu treino. Tem um curso de imersão que chama Inteligência Emocional Rompendo Limites, né? O nome da empresa é Rompendo Limites, e o livro partiu desse curso, que o curso já existia, né? Então foi um compilado, né? Um agrupamento dessas informações, tanto do curso quanto das pessoas, estudando pessoas, atendendo pessoas, acompanhando pessoas, né? Então foi um amontoado disso. Legal. E você dá palestra em vários estados, em várias cidades diferentes. Tem alguma coisa muito comum, ou assim, você nota diferenças também entre os participantes? Sim. Bom, às vezes alguns mais tímidos do interior, talvez, sei lá. Sim. Primeiro, né, que para o ponto de vista da emoção, todo ser humano tem as emoções. Todo ser humano tem as emoções básicas, que no livro eu cito, que é a Marta, né, que são as emoções básicas. Sim, medo, raiva, tristeza, afeto, alegria, todos têm. Só que a questão sociocultural, ela influencia muito. Como, por exemplo, eu vou dar um treinamento em São Paulo, eu encontro pessoas, de uma forma geral, muito mais desinibidas. Como, por exemplo, a gente pega um treinamento de vendas de alto impacto com PNL que eu tenho. Então, o comportamento daquelas pessoas da região de São Paulo, do Espírito Santo, são pessoas mais inibidas, né? Tem alguns estados que nós deparamos com pessoas mais alegres, e tem outros lugares, como por exemplo no norte de Minas, a gente se depara com pessoas mais tímidas, mais acuadas, vamos falar assim, e é claro que isso também é influenciado por nível intelectual, ou seja, por conhecimento, por autoconhecimento. Alguns buscam mais conhecimento, outros não. E influencia também a questão das histórias da cidade, né? Tem muitas cidades alegres no Brasil, mas aqui eu vou citar uma que não dá para citar todas, né? Eu fiz um treinamento em Colatina, uma época, lá eu fui fazer treinamento de inteligência emocional, treinamento de vendas e formação em PNL. E lá, Colatina, eu fiquei olhando para aquele povo, parece que todo mundo estava alegre, feliz, né? Sorrindo. Aí eu fui e perguntei, mas o que acontece com vocês, né? Me passa esse segredo aí para eu levar para o resto do mundo.
Aí eles contaram a história que desde o nascimento, ou seja, é uma história que vem passando de pai para filho, que desde o nascimento da cidade as pessoas lá eram muito festeiras, gostavam muito de festas, né? Ou seja, de se divertir, de se reunir. Sim. Isso acabou desenvolvendo lembranças, né, que são modelos mentais para os herdeiros. Isso, interessante. Então a questão sociocultural, ela afeta, a questão de como é conduzido o filho, por exemplo, eu fui conduzido, né, claro que eu respeito, admiro, e são os meus heróis, meus pais e minhas mães, os meus educadores. Sim. Só que na época eles não sabiam, eles bloqueavam totalmente. Você não sabe, não é idade, cale a boca, olha, vão rir de você, e tudo isso vai bloqueando. É mais protecionismo, né? Isso, eles não conhecem, então a forma deles proteger é daquela forma, eles não sabem que eles estão abafando ali uma criatividade, abafando ali uma desinibição, abafando ali até uma possibilidade de ter um futuro grandioso. Porque de fato hoje tudo está em torno da comunicação. Comunicação interna e externa, né? Quem não se comunica hoje não, né? Mesmo o modelo de comunicação tendo mudado um pouco, que é através do WhatsApp, e-mail, videoconferência, aliás, né, tem épocas aí, inclusive na época da pandemia, teve pessoas que pediram demissão de empregos, né, de posições de liderança, porque não conseguia fazer uma videoconferência, o modelo mudou. O modelo é verdade, né? Tudo na vida são adaptação às mudanças, né? Exatamente. E como base nós temos a inteligência emocional aí, que assim, é a base de tudo, de fato. É verdade. É. Então, quanto mais, eu falo para as empresas, se todo mundo fala, eu tenho curso disso, daquilo, tá bom. Só que se você não tiver equilíbrio, né, não souber usar a inteligência emocional, muitas vezes tem que mudar o mindset. Exatamente. Porque a vida é curta. Sim. Às vezes a pessoa passa a vida toda aí querendo ficar rico, mas quando fica, ele não tem saúde. Exatamente. Ele não vivenciou muita coisa que deveria. Exato. Então, sim, mudar o mindset, mudar a mentalidade. E é claro que é importante formações acadêmicas, é claro que é importante fazer doutorado, mestrado, tudo isso é importante. Mas a dica que eu posso dar é, antes de você fazer qualquer coisa, busque se entender, se compreender por dentro e entender de emoções. Que quando você entende das emoções e acolhe elas, entende que ela faz parte de você, você não vai conseguir controlá-las, mas sim administrar, e assim você vai mudar o seu comportamento, mudar as suas decisões, aí tudo flui. Independente do setor, do lugar, de qualquer lugar do mundo que a pessoa tiver, independente da questão sociocultural, independente da parte intelectual. Pessoas com inteligência emocional, elas vivem melhor, vivem mais felizes, que é tudo isso que nós queremos. Verdade. A felicidade, né? Ô Roberto, então, as pessoas, então, para adquirir o seu livro, como é que fazem? Isso, o livro está na Amazon, Prime, né? Também nas minhas redes sociais, se colocar meu nome lá, Noberto, com R só, Alves Lulu, então LinkedIn, Facebook, Instagram e outros mais, lá sempre tem os links lá para conseguir o livro. Perfeito. Roberto, muito obrigado, viu? Muito obrigado, uma honra ter prazer. você aqui. Depois você me autografa aqui. Isso, esse vou autografar. Muito obrigado, que bom ter vocês aqui e desejo que tenha contribuído para a sua vida. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico palestrante, escritor Roberto Alves Lulu. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.